Quando você trabalha bem, quando você faz um serviço bem feito com uma pessoa, você pode ter certeza que você vai ser indicado. É muito fácil de você queimar seu filme se você não fizer um serviço bem feito. Mas agora, quando você faz um serviço bem feito também, aí fica fácil também de você adquirir clientela. Vai começar a empreender, vai abrir um negócio, vai começar a dar os primeiros passos, seja unido na trajetória. A união, como nós amamos dizer, né? A união faz a força. Sem ela, é impossível. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conectando Empreendedores. Como sempre, convido a você para juntos aqui aprender mais com experiências de pessoas que de fato tiveram desafios e vieram a solucioná-los. E hoje nós temos a alegria de receber aqui uma pessoa que empreende há mais de 30 anos, ou seja, tem uma vasta experiência. Luiz Henrique, seja bem-vindo ao Conectando Empreendedores. Obrigado, estamos aí para passar a experiência, né? Aquilo que a gente já passou, né? Para que outras pessoas possam, né, ver a trajetória que a gente teve e ter um exemplo, ou até mesmo, como é que eu vou dizer? É uma experiência nova. Isso, É uma experiência nova e compartilhar aquilo que eu já passei com outras pessoas. Eu acredito que as experiências, elas amadurecem as outras pessoas, né? A partir de experiência de Verdade. pessoas. Luiz, fala um pouco de você. Quem é o Luiz? É casado? É solteiro? Como é que é? Casadaço, meu filho. Pois então, eu sou casado, 25 anos de casado, tenho uma filha, hoje eu tenho 46 anos, comecei a trabalhar mesmo na faixa de 13, 14 anos já trabalhava já. E tô até hoje aí de pé. Firme na trajetória. Firme e forte. Luiz, você empreende hoje, você empreende em que nicho? Qual é a sua área de atuação? Então, minha área hoje trabalho com maçonaria. Trabalho com maçonaria já tem mais de 30 anos, você mesmo disse, tem uns 35 anos, assim, para ser mais próximo, uns 35 anos em maçonaria. Então, acredito que você teve diversos desafios, né, nessa trajetória. Você tá doido? É muita coisa. Já rolou muita água aí, viu? Momentos bons, momentos ruins. Muita água já rolou. Pensou já em desistir em algum episódio? Cara, desistir não. Desistir não, porque quando eu... Se chegasse a pensar em desistir, eu levava para trás, já passei coisas muito piores para poder desistir. Desistir eu nunca cheguei a pensar, não. É só bola para frente mesmo. É isso aí, bora para cima. Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta, já iniciando, né, o podcast aqui. Você disse que empreende há mais de 35 anos. Então, você está falando que o tempo que você tem, eu acredito que você sabe a minha idade, tem mais tempo empreendendo que a minha idade de vida. Então, eu acredito que você teve diversos desafios que, de fato, contribuiu para que você, de fato, hoje estivesse aqui na posição que você está, enfrentou demais obstáculos e superou todos eles. É verdade, foi uma trajetória difícil. Então, vou contar para você uma parte da minha vida como empreendedor e também como profissional. Eu trabalhava numa marcenaria, aí eu saía dessa marcenaria, por exemplo, eu tinha um horário de trabalho lá, eu começava a trabalhar 7h30 da manhã, e isso eu morava em Contagem, trabalhava lá em Betim. Pegava serviço 7h30 da manhã, aí largava serviço 5h30, aí depois de 5h30, em vez de eu vir embora, a gente não vinha embora não, a gente pegava empreitada na empresa, serviço por fora, sabe? Aí ficava lá até 8, 9 horas da noite. Chegava em casa lá para as 10, 10h30. No outro dia acordar cedo de novo. E voltar pro batente. Repetir de novo. Esse foi o princípio, né? Então, tipo assim, no princípio não é fácil para ninguém. E o que levou para você tomar a decisão de começar a empreender, trabalhar por conta própria? Cara, foi um empurrão que o meu time deu. Tem um tio meu que ele é empreendedor há muitos anos, trabalha na área de construção. Ele constrói casa, kitnet, vende, aluga.
Ele via minha dificuldade, via que eu era esforçado, pai falou comigo, ô meu filho, por que você não faz o seguinte, você trabalha por conta própria, você vai ter um retorno melhor, você vai, né, você vai ser melhor sucedido. Eu falava, ah, não, mas eu tenho medo, porque largar tudo assim, minha esposa também foi contra no começo, falar assim, ah, acho perigoso, né, tem medo de faltar as coisas pra gente em casa, tal e tal, uma coisa incerta, você não sabe se vai dar certo. Aí ele me deu um empurrão, não, dá certo sim. Você vai fazer o seguinte, você vai começar para mim fazer uns armários para minha casa que eu tô construindo para vender. Aí ele me deu esse empurrão, falou, ah, tio, então se você me ajuda eu vou. Eu tenho coragem para trabalhar. Falei, não, vai. Aí me passou esse serviço. Mas, por exemplo, você disse que tinha medo de iniciar. E que de fato, que medo é esse? Que ponto que você poderia dizer assim, o meu medo era exatamente disso? O meu medo era o seguinte, eu trabalhava numa empresa, na época, comecei, né? O meu medo era abandonar a empresa e começar a empreender e fazer os meus móveis e não ter clientela suficiente para me manter e perder o meu emprego, né? Esse foi o meu medo. Aí, com esse porrão dele aí, e daí pra cá eu não parei mais. Assim, sempre empreendendo, tive dificuldade, às vezes faltou serviço, faltou. Mas aí eu corri atrás, divulgava, entrava em marcenarias, perguntava se eles tinham serviço para terceirizar. O negócio é correr atrás. E sempre eu correndo atrás e graças a Deus tem dado certo. Superou esse medo? Superei o medo. Eu gosto sempre de falar isso, Luiz, porque existem pessoas que estão nos assistindo que elas não começam a empreender por alguns medos. E talvez você que está nos assistindo passou pelo mesmo processo ou passa pelo processo que o Luiz passou. Que é que, eu não vou começar porque eu tenho medo de não ter cliente para manter o meu negócio. E quando você superou isso, esse desafio seu, como que foi a sua demanda de clientes? Eu falo assim, quando você iniciou, você começou a adquirir clientela, você foi adquirindo mais experiência, obviamente, mais clientes foi aparecendo. Como que você fez essa escala? Então, clientela foi aparecendo assim, quando você trabalha bem, quando você faz um serviço bem feito com uma pessoa, você pode ter certeza que você vai ser indicado. É muito fácil de você queimar seu filme, se você não fizer um serviço bem feito, mas agora quando você faz um serviço bem feito também, aí fica fácil também de você adquirir clientela, né? Um vai indicando para o outro, o cliente agradou, vai te indicando para o outro e sempre você vai ter serviço. Ou seja, as portas nunca fecharam. Não fecham. O cara é bom de serviço, presta um bom serviço de qualidade, ele é o cara pontual. O cara pontual, e a pontualidade hoje também está matando o empreendedor. Tem gente que não consegue entregar o serviço no prazo certo, também mata, mas o cara pontual, trabalha bem, direitinho, essa fala sua é bem interessante e eu lembro de uma palavra que muitas pessoas dizem, né? E de fato a palavra é bonita, só que eu vejo que de fato mais pesa não é nem a palavra, mas o significado dela. Você falou a questão de compromisso, vou usar esse termo, né? O comprometimento e a responsabilidade com aquilo que você presta ao cliente. Existem pessoas, Luiz, que elas falam muito de comprometimento. Eu sou uma pessoa que tem compromisso, mas elas não é pontual. Porque o comprometimento ou o compromisso, ele é mais pesado do que propriamente a palavra. Por quê? O que é compromisso? É eu arcar com a minha responsabilidade, com a pontualidade. Né? Eu falar para você assim, eu vou te entregar tal móveis em tal data. É eu arcar com a minha palavra que vou de fato entregar dentro dessa data. Nessa área sua, nesse nicho, você já encontrou clientes, né, que eu acredito que sim, falando exatamente desse ponto, de pessoas que prometeu entregar uma qualidade e não entregou? Já. Inclusive, já teve cliente me procurando para poder fazer um serviço. O cara pegou uma quantia de uma cliente, ele fechou o serviço com o cliente, pegou a quantia do cliente,
não entregou o serviço e desapareceu com o valor do cliente. Isso aí é um ponto também que é muito interessante. Tipo assim, o cara ser um bom empreendedor, ele tem que fazer o nome dele, né? Ele tem que ser um cara honesto para poder fazer o nome dele, porque, tipo assim, não é fácil um cliente pegar, tipo assim, eu fui indicado por você, te pegar um valor, colocar na sua mão, te confiar, não sei que você vai entregar aquele serviço para ele, então, tipo assim, não é fácil, né? O cliente, você fazer com que o cliente confie na sua palavra, né, naquilo que você vai fazer, igual você falou, prometer de entregar o serviço e também de não sumir com o dinheiro do cliente. Eu sei. Né, não é fácil. Eu também passei já por isso, né? Né? Clientes viram e falam assim, não, eu contratei tal empresa para fazer aqui o serviço, pediu a entrada e desapareceu. Desapareceu. Isso é um ponto positivo também, no caso, o cara ter um mercado, ficar no mercado há muito tempo, ele tem que ser honesto. A honestidade leva ele a lugares que ele só pensa. Leva, porque eu estou te falando, um cliente fechou um serviço aí com digamos, 30 mil, o cara vai te colocar 15 mil na sua mão, peraí, isso o cara sumiu com o meu dinheiro. Então, o seu nome vale muito a pena no negócio, você tem que preservar o seu nome. E às vezes a economia que a pessoa fez, né, teve que juntar o capital e a pessoa sumir, é triste. Luiz, nessa trajetória você empreendendo, de fato você encontrou diversos desafios. 35 anos não é 35 dias, são muitos dias, muitos anos, né? Quais foram os maiores desafios, se você lembra, é lógico, quais foram os maiores desafios que você enfrentou nessa trajetória sua? Um dos maiores desafios é o seguinte, para você empreender igual eu comecei, você tem que ter máquina, você tem que ter, né, equipamento. Quando eu comecei, eu não tinha muita coisa, né? Um dos desafios que eu tive, eu não tinha nem habilitação, eu não tinha carro, eu tive que contratar frete, então isso aí foi um ponto bem complicado para mim. Eu tinha que montar, eu tinha que fazer, eu tinha que entregar, né? Então eu tinha que contratar frete, que eu não tinha habilitação, isso foi difícil para mim, um ponto. Outro ponto muito difícil que para mim foi quando eu acidentei também. Eu acidentei nem na minha profissão, acidentei aleatoriamente mesmo, em outras coisas aí, e precisei de ficar parado. Aí foi como se diz, um pega pra capar pra mim também, foi fácil não. Foi desafiador, eu tive que arrumar uma pessoa para tocar o serviço para mim, né, e eu acho uma pessoa de confiança para poder, né, atender o cliente, não foi fácil não, mas eu consegui dar a volta por cima e tô aí até hoje. Maravilha. E vai continuar, né, Luiz? Se Deus quiser. Pretende crescer, Luiz? Vai. Só se for no empreendimento, né? Na altura eu não cresço mais, não. Verdade. Mas esse é o foco, né? Eu acredito que todo mundo quer crescer, quer ter uma vida mais estável, né? Na sua trajetória, lógico, na sua experiência, que é vasta, na sua concepção, o que é empreender? Cara, empreender, para mim, é tipo assim, como é que eu vou te explicar? É uma pergunta difícil, hein? Você fazer o negócio é uma coisa, você falar, explicar o que é difícil. Então, mas assim, aqui é exatamente isso. O foco é a gente trocar ideia. Na sua concepção, fala com as suas palavras. Com minhas palavras, empreender para mim é eu trabalhar para mim, né, ser o meu patrão, entre aspas, né? Porque eu sou meu patrão, eu tenho um monte de patrão, né? Todos os meus clientes são meu patrão. É isso? Mas trabalhar para mim, eu me manter, não precisar de sair de casa para poder trabalhar por conta própria. Eu tenho condições por exemplo, hoje eu quero comprar X, eu vou trabalhar e me esforçar naquilo ali e consigo comprar. Consigo ter uma renda melhor do que uma renda de uma pessoa que tem, né, um funcionário que tem só aquela renda mensalmente. Então, eu acho que empreender é isso, ter também a oportunidade de gerar emprego para outra pessoa, também eu acho que sim, do meu ponto de vista, talvez seja assim. Eu também não é diferente, é meu modo de pensar, né? Eu só gosto de acrescentar, Luiz, que empreender é solucionar problemas. Né? Por exemplo, vou usar o nicho seu que você atua, às vezes eu quero fazer um armário planejado para minha cozinha. Quem vai resolver esse problema meu?
aí vai ser a empresa do Luiz, que a propósito, o nome da sua empresa é? Marcenaria LH. LH, Marcenaria LH. Se você está nos assistindo agora, clica aqui no link abaixo, no Instagram do Luiz, da empresa do Luiz, segue lá e você de fato, se quer fazer um móvel planejado, se chamar o celular, você atende? É claro, na hora. Então eu vejo assim, de fato, empreender é solucionar problemas. Solucionar problemas, exatamente. Isso aí, tipo assim, a gente teve cliente que me perguntou, nós moramos hoje em Ribeirão das Neves, o cliente me perguntou, mas você faz serviço em Riacima? Faço. Você faz serviço, mas é longe? Faço. Você faz serviço em Sete Lagoas? Faço. Se me chamar, eu vou, ué. Então, estou solucionando o problema de um cliente, né? Resolvendo o problema. Em questão, como eu te falei, isso aí acarreta até a questão de nome, né? Porque lá na cidade do cara que me chamou, por exemplo, já assim, tem diversas maçonarias, até mais perto para ele fazer. Mas ele teve uma boa indicação. Então ele optou pela preferência pela gente, pela indicação. A questão então, não é a distância, mas a qualidade, né? A qualidade é isso aí, a honestidade que a gente, graças a Deus, tem, isso aí vale muito a pena. Hoje a sua empresa, você diz que fica em Neves, certo? Você tem colaborador hoje? Tenho. Tenho colaborador, sim. E eles produzem com a mesma intenção, a mesma empolgação que você acredita? Vou melhorar a minha fala aqui. Você acredita que um colaborador, ele entrega com a mesma vontade, potencial que o próprio patrão? Cara, para ser honesto, eu acho que não. É mais difícil, né? Assim, mesmo que eu tenho um rapaz que trabalha comigo, um colaborador, ele é muito bom de serviço, trabalha bem demais, mas tipo assim, se eu precisar, por exemplo, sair da minha casa 9 horas da noite, nossa, eu esqueci de fazer isso, eu tenho que voltar lá na maçonaria e eu tenho que resolver isso. O funcionário não vai sair da casa dele essa hora, não. E eu que vou ter que resolver. Então, nesse ponto, eu acho que não. Né? Apesar do cara é muito bom de serviço, muito competente, mas nesse ponto aí de ter a disponibilidade de sair qualquer hora para resolver, ele não vai ter. Né? Ele tem a vida social dele também para resolver, né? Então, eu acho que não. Verdade. Eu acredito que quem se entrega, quem se dedica por completo mesmo é o patrão, né? Tem que... É o dono da boiada que segura o boi no chifre, né? Mas isso é bom. Eu particularmente, hoje a gente tem empresa, hoje eu não vejo nenhuma dificuldade, Luiz. Se tiver que pegar no operacional, no braçal, enfim, eu vou para cima. Eu acho que se você de fato quer crescer, faz-se necessário você pegar no operacional às vezes. Até porque, eu digo às vezes, a partir do momento que você chega num ponto onde você tem bastante colaborador e eles já estão executando isso. Mas também não significa que você não pode chegar lá e fazer alguma coisa, até porque, como você acabou de colocar, o dono dos bois e pega lá na minha oficina é o contrário, eu mesmo que desembolo, assim, desembolo tudo e já vou colocando o serviço na produção em ordem, faz isso, aquilo ali, aquilo lá, outro faz isso, aquilo lá. Então, se eu não, assim, o cara trabalha, ele realmente é muito bom, mas se eu não estiver pensando por ele, acho que ele não vai, entendeu? Tem que pensar por ele. Hoje você, como empreendedor, qual é a vantagem, na sua concepção, que um empresário, um empreendedor, né, ele tem de diferencial de uma pessoa que trabalha para o CLT? Qual é o diferencial? O que você... Faça essa pergunta porque certamente tem pessoas nos assistindo e às vezes elas podem estar pensando exatamente isso. Porque o empreendedor ele tem muito desafio. Primeiro, parte tributária, funcionário. Ele tem o desafio de lidar com o cliente. Ele tem o desafio de planejar tudo para entregar no tempo hábil. Ele tem um monte de desafios. Diferente da pessoa que é colaborador. Porque ele só chega no horário marcado, faz o seu trabalho, deu o horário de ir embora, ele vai embora. Vai embora. Né? Exato. Na sua concepção, nesses 35 anos de trajetória, qual é o diferencial que tem de ser empreendedor, do colaborador, que te fez permanecer 35 anos na trajetória? Cara, a diferença aí... O que você
como empreendedor, entende que é diferente de uma pessoa que é CLT? O que te proporciona ser hoje empresário? O que me proporciona eu, no meu ponto de vista, seria assim, assim, é lógico que você tem um recurso bem melhor do que você trabalhar, né, como colaborador, um recurso melhor. Você consegue, por exemplo, eu quero comprar, por exemplo, um carro amanhã. Eu vou trabalhar naquilo, eu vou lutar pelaquilo e vou conseguir. Eu tenho uma condição melhor. Assim, o mercado me deixa fazer isso, né? O meu tempo que eu tenho dedicado só a isso me deixa fazer isso. Te dá liberdade. Me dá liberdade para fazer isso. Então, eu acho que isso aí é um ponto que me atrai. Que me atrai, é um diferencial que me atrai bastante. Né? Assim, isso é mito de falar que o empreendedor ou o dono, como se diz, o dono da boiada, trabalha menos, vai trabalhar. Se eu vou montar um negócio, eu vou trabalhar menos, vou ficar mais tranquilo. Não existe não. É mesmo? Existe não. Existe não. Pode preparar. Se você quer montar um negócio, pode preparar para trabalhar de verdade. De verdade. Eu acredito que o empreendedor, ou você que está nos assistindo, tem intenção de começar o seu negócio, talvez você pense, eu vou começar o meu negócio, vou abrir meu negócio porque eu vou trabalhar menos. Não vai com esse pensamento, não. Porque se você for com esse pensamento, você vai quebrar a cara, Luiz. Vai quebrar a cara. Porque empreendedor, ele não trabalha só 8 horas por dia, não. Não. É 10, 12, se necessário for 24 horas por dia. 24 horas por dia. Agora nós estávamos comentando ali agora há pouco. O cara tá dormindo, eu tô deitado dormindo não, porque dormindo você não pensa, né? Você tá deitado, você tá deitado no travesseiro lá e você tá conta na cabeça, é o que eu tenho que fazer amanhã, deixa eu planejar o horário que eu vou sair amanhã, o que eu vou fazer amanhã, como é que vai ser, sei lá, amanhã. Então, você não descansa não tem descanso não, descansa na hora que você apaga mesmo, desliga da tomada, enquanto você tá acordado, você tá pensando, tá trabalhando, né? Deixa eu te perguntar, o cabelo branco não é por causa disso, não? Pode ser, viu? Pode só ser, ficar pensando? Pode ser, viu? Então não vai demorar muito não, Lucas, a gente vai ficar também com cabelo branco. Não, mas marcenaria é o seguinte, quem tá querendo começar com marcenaria já vai deixar a dica, ó. Empreendedor igual eu, né? Pequeno empreendedor, microempreendedor. Você tem que pegar o serviço, né? Pegar o serviço do cliente. Depois que você pegou o serviço do cliente, fazer a lista de material que você vai gastar. Depois que você faz a lista de material que você vai gastar, você tem que comprar o material. Ou seja, depois que comprou o material, você tem que produzir o móvel. Depois que você produzir o móvel, você tem que ser o motorista também para levar o móvel. Né? Calcular tudo. Então, você é motorista, você é marceneiro, você é de tudo. Você é de tudo. É 1001 atividade? 1001 atividade. Você tem que trabalhar pra caramba. Luiz, você... Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena demais. Eu hoje não abri mão, não. Eu não abro mão, né, de ser empreendedor. Lógico que, para você que está nos assistindo, você tem que colocar na balança aquilo que de fato faz sentido para você. Porque se você não tiver disposto a trabalhar mais de 8 horas por dia, a ter o mesmo sentimento que o Luiz acabou de colocar, às vezes de deitar, colocar a cabeça no travesseiro e a mente trabalhar ali, você não descansar, entre aspas, mentalmente, se você não tem esse desejo, se você não leva jeito para isso, eu não recomendo para você não, de fato, não empreender. Embora que eu recomendo, Luiz, de todas as formas, também. Eu recomendo que empreenda. Por que eu sempre recomendo isso? Você colocou a questão da liberdade financeira, quando você empreende, você tem, e eu coloco um outro ponto maior ainda, né, ou ao mesmo nível, que é a liberdade geográfica. Porque quando você empreende, você pode ir a qualquer lugar na hora que você quiser. Exato. É só fazer um planejamento. Exato. Missadai, mas eu que trabalho fichado também posso. Não, pode não. Porque você só pode fazer isso a partir de uma programação de férias. Agora, o empreendedor, ele pode muito bem falar assim, semana que vem eu vou fazer uma viagem. Sim. Ele planeja tudo. Ele trabalha anteriormente para isso, trabalha dobrado para isso, para chegar naquela época ele
embora, né? E na onde ele quer, né? É. Então, além da liberdade financeira, ele tem a liberdade geográfica. E eu, particularmente, eu recomendo você. Quer empreender? Coloca na ponta da caneta. Mas, se você quer uma liberdade financeira, quer uma liberdade geográfica, é só empreendendo isso. Não tem outro jeito. Não. Né? Eu vejo, e você colocou aqui para a gente nos bastidores antes de começarmos, a questão, né, da liberdade, a questão de você sair, a questão de você poder comprar algo que você quer. Só existe uma forma de você falar assim, eu quero comprar um carro. Se você trabalha fichado, registrado, você pode comprar o carro? Pode. Sim. Só que o seu grau de desenvolvimento é limitado pelo fato de você ganhar um único salário dentro de um tempo. Sim. O empreendedor não. O empreendedor, como o Hudson colocou para a gente, ele pode empenhar mais, colocar mais energia e faturar mais dentro daquele mês. Né? Diferente do CLT. Exatamente. Nessa trajetória, eu acredito que você já conquistou muita coisa baseada nesse esforço, né? Graças a Deus. Deu para conquistar alguma coisinha, dá para conquistar mais, né? Dá para conquistar mais. Esse é o foco, é continuar crescendo, né? Eu gosto sempre de dizer uma fala do Laí Ribeiro. Ele diz o seguinte: mire na lua. Mire na lua. Se você errar, você está entre as estrelas. Exatamente. Então, assim, o empreendedor ele tem que pensar em crescer, tem que pensar em desenvolver. Acho que o ser humano em si ele tem que pensar em crescer, né? Todo mundo tem que pensar em evoluir. A evolução tem que ser sempre, né? Mas, lamentável, hoje você já encontrou funcionário, colaborador que não é ambicioso, que não pensa em crescer, Luiz? Sim, já encontrei já. Sim. E como lidar com esse funcionário? Cara, é difícil, né? Eu tento colocar na cabeça do cara, rapaz, vamos tirar a carteira, vamos você pegar o carro aí, já resolver os negócios, vai bom para você, que você vai ter sua carteira, vai desenvolver, vai sair, vai carregar, vai entregar. Mas às vezes o cara não tem ambição, né? Tem que ter um pouco de ambição. Acho que todo mundo tem que ter uma ambição. Não é querer tudo para ele, mas uma ambiçãozinha o cara tem que ter. Não conquista nada, não. Tem que sempre crescer, né? Sempre falo, tem que ter um pouco de ambição. Ele não pode achar que tá bom, não, tá bom aí, não, tá bom não. Vamos focar. E desenvolver. Luiz, eu acredito que de fato você já passou por muitas situações desconfortantes, né? Onde você comete alguma coisa ou erra, como todo mundo passa por isso, por algum momento. Você se arrepende de algum posicionamento que você teve como empreendedor, que esse posicionamento te impediu de você estar mais longe hoje? Por exemplo, você passou por algum período nessa trajetória que, se você não tivesse feito, ou se você tivesse feito, hoje você estaria muito maior? Sim. Eu acho que eu deveria ter começado a empreender antes. Se eu tivesse começado antes, eu teria melhor. O arrependimento é não ter começado antes. Não ter começado antes. E hoje você falou, você chegou a comentar com nós qual foi a idade que você começou a empreender? Cara, você lembra? Tô ruim de cabeça. Porque tem muito tempo, hein? 35 anos? Tem muito tempo. Não lembro não, mas tem muito tempo. Década de 80? Década de 80, eu sou de 90. Mais ou menos. 35, você então é de 87. Mais ou menos isso, 87, 35 anos empreendendo. E você começou a empreender na área de marcenaria mesmo? Está 35 anos nessa área? Sim, marcenaria. Eu posso contar como empreendimento porque, igual eu estou te falando, eu trabalhava numa empresa, só que ela dava para a gente a opção de empreender. Ou seja, me dava aquele serviço por fora que eu poderia fazer e ganhar o dinheiro em cima daquele serviço. Eu conto como empreendimento essa área. Entendeu? Então, sim, foi marcenaria a vida toda. Mas quando que você falou assim, eu vou abrir minha própria empresa, a LH? Foi depois que o meu tio me deu esse empurrão. E eu comecei a falar, você trabalha por conta própria, você trabalha demais. E ele via o meu esforço, que eu saía cedo, voltava de noite, e às vezes trabalhava também em marcenaria, igual eu trabalhava lá, pegava serviço para fazer em casa de outros clientes, ou seja, eu trabalhava na marcenaria e voltava para casa e pegava serviço de cliente e ficava até de noite fazendo também. E ele via esse esforço, falou, não, tá errado.
Ele Tem que fazer pra você. incentivou. Me incentivou, você tem que fazer pra você. Ô, tio, mas eu tenho medo de dar errado. Não dá errado, não. Pode começar que vai dar certo. Já começar a fazer os meus moldes, vou lá. Aí daí pra lá foi só assim. Dentro do próprio condomínio dele, eu fiz o dele, ele me indicou pra outras pessoas, viram o serviço pronto, gostaram. E daí pra cá foi só indicação. Você tinha ou tem esse tio seu como exemplo? Sim, tem sim. É. E ele também é empreendedor. Ele constrói casas para vender. Eu tenho alguns clientes que são construtores e eles motivam muito isso. A você empreender, a você querer de fato crescer, a querer desenvolver. Luiz, nessa trajetória sua, de fato, como eu acabei de colocar aqui, por ter visto muita coisa, tem alguma coisa, ou melhor, vou melhorar a pergunta, que conselho você, suponhamos que o Luiz, nesse exato momento, você está com quantos anos, Luiz? 46. 46 anos. Suponhamos que agora o Luiz, com 46 anos de idade, tivesse a oportunidade de dar um conselho para o Luiz de 35 anos atrás. Além do que você colocou aqui para nós, que daria de conselho para começar a empreender antes, que conselho você se daria há 35 anos atrás? Nossa, pergunta difícil, hein? Nossa, Deus. Aí você pegou pesado, né? Dar conselho para mim mesmo. Suponhamos que, de fato, né? Eu gosto sempre de frisar isso, porque nesses 35 anos, não tem ninguém melhor para falar de tudo que passou, a não ser a própria pessoa que passou, no caso você. Cara, é difícil, porque, tipo assim, quando a gente é novo, a cabeça é uma coisa, né? Né? Você vai pegando idade, você vai amadurecendo mais, vai criando juízo. Eu não sei te responder essa pergunta, que conselho eu daria. Não. É difícil essa pergunta. Você já alcançou tudo o que queria, Luiz? Olha, assim... No mundo do empreendedorismo, você como dono do próprio negócio? Eu acho que não, né? Porque tem que ter um pouquinho de ambição para poder querer mais, né? Um pouquinho tem, né? Acho que tudo não. Tudo não? Não. Você acha que falta muito? Muito também não, mas assim, eu acho que vai gerando, né? Você vai conquistando uma coisa, tipo assim, nossa, conquistei isso aqui, eu podia colocar isso aqui, né? Não estou gostando disso aqui, mas eu acho que eu queria trocar, né? O que você acha? Vamos trocar? Vamos. Então, eu acho que sempre vai abrindo o parênteses para poder... O leque vai abrindo, né? Vai abrindo um parênteses, você, acho que sempre quer alguma coisa, né? Acho que o ser humano em si não fica satisfeito com nada, né? Tudo ele quer um pouquinho a mais, né? Lógico que eu entendo que ele também tem que se colocar num ponto de reconhecer até o ponto de limite. Exato. Limite, quando eu digo, não é você parar de evoluir, parar de crescer, né? Mas eu digo assim, dar-se por satisfeito até onde já chegou. Assim, eu sou muito grato a Deus do que eu tenho, né? Assim, tudo que eu tenho é gratidão a Deus. Deus me deu saúde. Eu vim de uma família muito pobre, né? Meu pai abandonou a gente com 10 anos, fui criado sem pai. Então, assim, passei muita dificuldade. Eu acho que nessas dificuldades que eu passei, eu acho que me fortaleceu para me chegar onde eu estou hoje. Que me ajudou bastante também. Luiz, deixa eu te perguntar, e você é filho único? Não, sou filho único, não. Tenho uma irmã. Somos 2 lá em casa. E no caso de vocês dois, é só você que empreende ou ela também empreende? Ela empreende também, ela trabalha, ela é concursada. Ela é concursada? É concursada, mas ela empreende na casa dela também. Além de ser concursada, ela, como ela trabalha meio horário, aí ela consegue empreender na casa dela também. Quando você começou a empreender, certamente pelo tempo, né, 35 anos, você disse que tem 26 anos de casado, então quer dizer 25 anos. Então você já começou a empreender há 10 anos antes de casar. E quando você começou, você teve apoio de alguém para começar a empreender? Rapaz, então, igual eu te falei... Além do seu tio, né, que você colocou? Igual eu te falei, minha esposa, ela assim, ao mesmo tempo que ela era a favor, ela já ficava com medo, com o pé atrás. Eu te falei aqui, né? Com medo de dar errado, com medo da gente passar a necessidade das coisas, né? Como eu já tinha um emprego, né? E nesse emprego também, igual eu te falei, eu empreendi, que eu pegava serviço por fora, fazia em casa, de uma forma ou outra, empreendi também, né? Aí ela ficava com o pé atrás, com medo de faltar serviço, de faltar as coisas em casa. Então, assim,
ela sempre me apoia, sempre me apoiou, mas ela ficava com medo. Uhum. Aí meu tio falou, não, você tem medo não, vai dar certo. Então, deu certo, assim. De certa forma, ela, ela me apoiou, mas ao mesmo tempo ficou com o pé atrás. Não que ela não me apoiasse, ela só estava com medo de não dar certo. Insegura, né? Insegura de não dar certo, Na sua concepção, a pessoa que vai começar a empreender e é casada, o apoio do cônjuge é fundamental? Demais, né? Demais da conta. É. Claro, vale demais da conta. Fala um pouco disso. Como que você vê? Porque é como você acabou de colocar, né? Às vezes não é que a pessoa não queira que você empreende. Uhum. Às vezes ela está insegura. Que posicionamento essa pessoa deve ter para convencê-la de fato de dar sequência? Na sua concepção, pela experiência que você tem e passou. Olha, eu vou te ser sincero, até eu fiquei um pouco inseguro, assim, né? Igual eu te falei, o meu tio falou, não vai dar certo, tio, mas será que vai dar certo? Será que funciona isso? Largar tudo, né, que eu já tenho meu emprego, né? Tem as coisas já caminhando, eu vou largar tudo isso, será que vai funcionar? Eu tenho medo de faltar serviço. Então, ele, como era mais experiente na área de empreendimento, me deu esse empurrão, né? Falando, vai dar certo sim. Agora, a pergunta que você me fez aí, você repete ela, por favor. Quando você começa a empreender, a pergunta é ampla, né? E quando diz assim, quando você começa a empreender, ou a pessoa que está nos assistindo vai começar a empreender, você acredita, na sua concepção, você acredita que o apoio do cônjuge é fundamental para que ela possa, de fato, dar sequência? É demais, acho que é muito importante, né? Mas o cônjuge também tem que ter o pé no chão, né? Uhum. O pé no chão. Cara, não é fácil. Eu acho que o cônjuge tem que ter o pé no chão e, tipo assim, eu acho que a minha esposa agiu certo, né? Pela experiência que nós tivemos, ela agiu certo. Ela, né, teve o pé no chão, porque tem cara que não tem o pé no chão. Vai dar certo, vamos e pronto. Eu acho que não é assim, tem que pensar direitinho também, né? Como eu já tive um emprego, então, foi uma coisa assim que teve que pensar. Eu acho que, lógico, o apoio da esposa vale demais a conta, né? A esposa é fundamental. Mas eu acho que ela agiu certo, na minha concepção na época. Eu acho que ela agiu certo, sim. É só para reforçar aqui, pessoal, vocês que estão nos assistindo, que quando a gente diz aqui do cônjuge, não é somente da esposa apoiar o marido, mas às vezes você, esposa, quer começar um negócio, é importante também do marido apoiar a esposa, né, para de fato crescerem juntos. Eu acredito que quando o empreendedor, no caso, se for o homem ou se for a mulher, e tem o apoio do cônjuge, é extremamente importante para uma expansão. Isso é importante, você falou, crescer junto. Crescer junto. Isso aí foi o que aconteceu, nós crescemos juntos. E ela também Eu não sei, junto, Luiz, se você acredita, e se você acredita pode se manifestar, mas eu li um livro do John Stott que ele diz algo extraordinário. Né? Ele fala que, eu já disse isso aqui, mas só para ficar claro dentro da fala que você está colocando, ele diz que um dia ele estava fazendo um sermão, estava dando um sermão dentro de uma igreja, e nesse dia tinha uma repórter, uma jornalista também no percurso ali no culto, e fazia anotações acerca de tudo que ele falava. E enquanto ela anotava, e ele naquela noite ministrou sobre que a igreja é o exército de Cristo. E quando acabou o culto, acabou aquele período, ela aborda ele e pergunta para ele, você disse que a igreja é um exército de Cristo, e todo exército tem um ritmo de marcha. Aí eu te pergunto, qual é o ritmo de marcha da igreja? Ele para, olha e fala, mas que pergunta interessante. Ele pensa por um tempo e responde para ela. A igreja é o único exército que marcha e para. Marcha e para. Ela fica curiosa. Como assim marcha e para? Aí ele vai explicar. A igreja é o único exército que marcha e para ver se ficou alguém para trás. Se ficou alguém para trás, ela pega, põe no ombro e caminha junto. Aí ele falou assim, porque o foco da igreja não é quem chega primeiro, é chegar junto. Então, eu usei, né, essa narrativa para complementar a sua fala. Porque se um ajuda o outro, não é
um chegar só, né? É os dois, de fato, chegar junto. É como um acordo, né? E, de fato, quem vai se beneficiar disso é os dois, né? A família. É interessante, eu gosto muito disso, né? A gente pensar nisso e essa junção, eu posso colocar outra palavra dentro dessa junção que, de fato, explica com muito mais maestria, que é a união. Tem uma fala que diz, né? A união faz a força. E eu gosto sempre de dizer, e quando eu falei assim, se você acredita e você de fato pode manifestar em relação a Deus, não sei, né? Eu creio muito em Deus. Também, claro. E tem um... Creio e confio. Amém, é isso aí. E tem um versículo, na melhor, um salmo, que é o Salmo 133, que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. E é extraordinário esse texto, porque há uma promessa para quem fica em união. A gente pode fazer a leitura dentro do livro, dentro desse capítulo, e a gente percebe algo extraordinário. Ele fala assim: aonde há união, ele derrama a bênção. Ou seja, a bênção só é derramada aonde há união. Se não houver união, não tem como a bênção de Deus vir e se manifestar no ambiente. E é exatamente isso. Vai começar a empreender, vai abrir um negócio, vai começar a dar os primeiros passos, seja unido na trajetória. A união, como nós acabamos de dizer, né? A união faz a força. Sem ela, é difícil, né? É impossível. Luiz, falar aqui para você melhor, fazer uma pergunta, uma das últimas perguntas que eu te faço. Você até colocou pincelando aqui, e certamente tem muitas pessoas que estão nos assistindo e querem empreender, e às vezes encontram diversos desafios, como é normal isso. Desafio é normal. A questão é eu não deixar que esses desafios me paralisem e eu dar os passos necessários para poder abrir meu negócio. Isso. Né? Hoje, na experiência, volto a dizer, na experiência que você tem, que conselho que você dá para quem está te assistindo agora e quer empreender na sua área e tem esses medos, tem aquela voz que fica dizendo: você não tem jeito para empreender, você não tem ponto de iniciativa, você não tem cliente. Que conselho que você dá para essas pessoas? O conselho que eu dou é o seguinte, que cara, ele primeiramente, ele é honesto, isso é honesto. Uhum. O cara é honesto. O cara é pontual. O cara sabe fazer, vai embora. Toca o barco para frente. Igual você falou, vai ter dificuldade? Vai, é lógico que tem que ter dificuldade, mas igual você pôs mesmo aí, não pode paralisar. Você vai enfrentar barreiras, vai enfrentar dificuldades, você vai ter que atropelar ela. E essas barreiras aí vão te fortalecer no futuro. É isso aí que vai te fazer crescer. Eu já até comentei com você, né, algumas vezes, que apareceu um serviço para me fazer que eu nunca tinha feito. Poderia recusar, falar: não vou fazer não. Nunca fiz, esse serviço é muito complicado de fazer, talvez não deve me dar um retorno, mas eu precisei de fazer, porque com ele eu aprendi a fazer. Com o próprio serviço eu aprendi a fazer ele. Passei por cima dele, consegui fazer, e se vier um próximo, eu já tinha facilidade de fazer o próximo. Por quê? Porque eu tive dificuldade, eu consegui passar por cima dessa dificuldade do primeiro. Então, dificuldade sem poder. É igual você falou, não paralisar, tocar o barco para frente. Eu gosto disso, Luiz, porque às vezes as pessoas elas querem pular o processo de desafio e dificuldade. Só que é isso que de fato te molda. É isso que te estrutura. É como você acabou de colocar, o fato de você ter pegado um desafio, ter feito algo bem desafiador, te qualificou para poder fazer agora quantas outras portas ou serviços que você necessário for fazer, né? Então isso é muito bom. Então, para você que está nos assistindo, eu aconselho a você, encontrou algo assim, é difícil, é desafiador. Não importa, vai e produza, vai e faz, vai e resolva o problema de quem contratou você para resolver. De fato, só não desanime, só não deixe parar, só não deixe de fazer, porque de fato você fazendo, mesmo que seja desafiador, vai te qualificar lá na frente.
aí acontece demais. No dia a dia, desafio um atrás do outro. Dias atrás eu saí para entregar, o carro, quebrou. E aí o carro quebrou, o carro está cheio de móvel, e agora? Vou ter que ligar para o cliente e falar que não vai dar para ele. Não, vou correr atrás do mecânico, aqui, vou consertar o carro e vou levar para ele. Tem a forma que eu vou levar hoje. Conseguimos consertar o carro, conseguimos e adiante, entregamos para o cliente. Então, assim, desafio da vida da hora. É um carro que quebra, é uma ferramenta que estraga, é um material que era para chegar num dia, não chegou, vai chegar no outro. Então, tem desafio todo dia da hora. E o empreendedor tem que ter esse jogo de cintura, né? Tem que ter esse jogo de cintura, cara. Tem que dominar. Tem que dominar. Você, nessa trajetória, já tomou prejuízo? Já. Já. E como que você lidou com a situação? Cara, é ruim, né? Ninguém quer perder nada, né? Todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. Mas, assim, tentei receber do cliente, ele não sumiu, não quis pagar, né? Mas bola para frente, eu não deixei isso me abater, não. Continuei com o meu trabalho e, assim, Deus sabe o que faz, né? Deus é abençoado, que não é por causa disso aí que me valor. E essa circunstância, você aprendeu algo dessa circunstância de prejuízo? Eu aprendi. O quê? Antigamente, nessa época, desse prejuízo foi na época do cheque, que existia cheque. Então, tipo assim, o cara te passava um cheque ali, fechava o serviço, e isso aconteceu assim, o cara, o cheque dele não tinha fundo, né? Hoje eu já não trabalho mais com cheque, hoje nem existe mais. Não existe, hoje é cartão. Passando cartão, o cara te paga, ou te paga na hora, serve de aprendizado. E, assim, é difícil, né? Confiar também é difícil, né? Confiar 100% é complicado. É outro desafio que você teve. Desafio. Agora, deixa eu te perguntar um desafio que talvez a quem está assistindo tenha esse desafio. Qual é a administração, ou qual é a forma, ou o seu posicionamento enquanto a funcionário? O fato de funcionários, você lidar com pessoas, você acredita que, como empreendedor, um empreendedor, ele tem que ter um jogo de cintura para lidar com funcionário ou não precisa? Como que funciona isso? Tem. Eu pergunto no que tange a marcenaria, porque eu sou muito leigo enquanto a isso, mas eu imagino que na marcenaria tem um ambiente onde você corta as madeiras, você parafusa e etc. E aparentemente deve ser algo pesado, mas não deve ser algo muito detalhista. Como que é lidar com um funcionário em relação a isso? Que às vezes tem uma chapa para pegar, eu deduzo, viu? Não entendo. Às vezes tem uma chapa para pegar. Como que o funcionário, como é que você lidar com o funcionário nesse percurso de produção, nesse movimento operacional? Se eu já não disse a pergunta direito, assim, eu sou muito humano na hora de fazer as coisas. Tipo assim, eu me coloco como funcionário lá também, porque eu sou o dono do negócio. Eu me coloco como funcionário. Eu não tenho, tipo assim, é porque o cara é meu funcionário que ele tem que fazer um serviço o mais pesado. Não. Eu também pego um pesado junto com ele. Como eu falei, eu me coloco no lugar dele também. E assim tem dado certo. O cara assim, ele como é que eu vou dizer? Eu consigo, tipo assim, ter um bom convívio com ele, porque assim, sou muito humano, igual eu te falei, trato bem, ele trabalha direitinho, né? Além de funcionário, eu considero como amigo também, né? Então, assim, tem dado muito certo. Então, na sua concepção, se eu entendi, o empreendedor precisa se humanizar, né? Familiarizar com o funcionário a ponto de trabalhar junto, entendê-lo, convivê-lo. É isso mesmo? Claro, tem que ser humano. Não é porque o cara é funcionário que ele tem que ser tratado de, assim, vamos falar rasgado no português, tem que ser tratado como um cachorro, não, ele tem que ser valorizado. Né? Hoje a dificuldade do empreendedor hoje é achar funcionário. Então, você tem um funcionário, você tem que zelar por ele, segurar ele, fazer o de melhor para poder
manter o cara, ainda mais quando o cara é bom de serviço, né? Deve estar ouvindo aí, o cara é bom de serviço. Mas na sua concepção, não tem que haver uma diferença, eu digo, de comportamento, por exemplo, de posicionamento de um funcionário para o empreendedor? Por que eu te pergunto? Porque certamente tem gente que está nos assistindo, ele é empreendedor e tem colaborador. E às vezes chega um cliente, mas o cliente não sabe distinguir quem que é quem. Sim. Então eu digo em questão de posicionamento, postura, fala. Sim, a responsabilidade cai tudo em cima de mim. Né? Na hora de conversar com o cliente, é eu, na hora de resolver o pepino, é eu. Eu falo, é assim, porque a gente trabalha na oficina, mas sai para montar na casa do cliente. Quando chega na casa do cliente, o cliente já sabe quem é o dono da boiada. Já sabe quem é o dono da boiada. Então, sim, mas dentro da oficina ali, não. Sim, né? Acaba que a gente trabalha junto mesmo, assim, parceiro mesmo. Mesmo o posicionamento que eu digo, de fato, postura, não precisa ter uma diferença? Eu falo assim, dentro do seu nicho, né? Sim, dentro da oficina lá, a gente, assim, eu respondo por ela, né, assim, mas eu não trato ele indiferente, não. Entendi. Por isso não, você tá entendendo? Entendi. E isso é bom, né? Essa familiarização, esse convívio, né, é muito, mas muito agradável, até mesmo para o ambiente de trabalho. Eu aprendi com um cara uma vez que eu trabalhava com ele, e ele falava, Luiz, que é o seguinte, eu sou um marceneiro, tenho uma marcenaria, sou um marceneiro que presta o serviço, você trabalhando direito, só aprendi com ele. Você trabalhando direitinho aqui, você pode ficar tranquilo que você não vai ser pago só naquilo que a gente combinou, não. Então, eu aprendi muito com ele, assim, então tem que valorizar o funcionário. Querendo ou não, você agrega muito as experiências, né, a partir desse convívio com outras pessoas. Sim. Independente se é o funcionário, se é cliente ou se é mesmo sócio, enfim. Agrega muito. Sim, agrega bastante. Luiz, eu finalizo aqui fazendo essa pergunta para você, na verdade, deixando você com uma liberdade. Liberdade essa de você orientar, né? Dar um posicionamento acerca da sua empresa, você falar um pouco mais da sua empresa, se você também quiser falar no Instagram, fica na sua liberdade aí, você está em casa. Beleza, então, a marcenaria, a gente tem uma marcenaria aqui na cidade que a gente mora em Lucas Neves, algumas pessoas já me perguntaram, mas você trabalha para pessoas com renda menor? Trabalho, atendo a todos os públicos, quem tem uma renda melhor, quem não tem, trabalho para todos os públicos, atendo a todo mundo, não faço diferença de dinheiro, porque um tem menos e o outro tem mais, não faz diferença não, para mim o dinheiro é um só, todo dinheiro tem o mesmo valor. O Instagram nosso é Marcenaria LH, né? Quem quiser acessar lá, esse é o Instagram. E fico grato pela oportunidade de estar participando aqui do podcast. Né? Que show! Sou muito natural, não falo muito bem, mas falo o português rasgado, acho que dá para todo mundo entender, né? Esse é o foco, sabe? Às vezes eu percebo muito isso aqui no convívio, que as pessoas querem se colocar numa posição de maquiagem, vou dizer assim, para trazer uma entonação muito bonita, uma coisa bem elaborada. E eu sempre digo aqui nos bastidores aqui com o pessoal, a gente tem que ser a gente mesmo. Seja natural, seja humano, sabe? Porque às vezes você está querendo se colocar de uma forma que na verdade nem você é assim. Você não está sendo honesto com você mesmo. Não está sendo honesto com você mesmo. Então, eu acredito sem dúvida, eu particularmente, o Luiz, eu gosto sempre de dizer isso. Todas as pessoas que vêm aqui, todos os empreendedores que passam, como você hoje está aqui, e outros que virão, eu sempre me preocupo em agregar algo da vida deles na minha vida. Porque, de fato, eu acredito que a maturidade se conquista aí. Eu sempre falo que maturidade não tem a ver com idade. Não. Né? A maturidade tem a ver com um aprendizado particular e aprendizado através de outras pessoas. Experiências. Para entender que você precisa saber, precisa aprender. E algo interessante, que ninguém é novo demais para não poder ensinar e ninguém também é velho demais para não poder aprender.
Exatamente. Então, muita coisa que uma passava comigo. Ele é mais novo do que eu, tenho mais experiência que ele. Mas eu aprendo muito com ele. Isso é importante. O cara, é porque eu sou marceneiro, tenho mais tempo de experiência que eu não vou com o cara. Vou sim. Muitas das vezes eu já ouvi ele e já funcionou e já saí bem. Ou seja, no mesmo convívio você acabou agregando algo na sua vida. Sim. E isso é extremamente importante. Nós precisamos compreender isso. Precisamos, de fato, como você colocou, ser humildes para aprender com o próximo, né? O aprendizado, ele faz você galgar posições que você não galgaria se você não tivesse aprendido de fato aquele aprendizado, aquele fato de fato. Luiz, eu particularmente deixo aqui a minha gratidão. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui. Eu desejo a você muita paz, saúde e prosperidade para o seu negócio. Convido também a você colocar aí, pessoal, o seu Instagram. Você falou do nome da sua empresa. E você tem, pessoal? Instagram pessoal tem Luiz Ló. Mas quando você procura aí... Horrível de cabeça, pode falar. Quero agradecer você pela participação, tá bom? Deus te abençoe, continue te dando muita paz, saúde, prosperidade, prosperando o seu negócio, prosperando a sua vida, e que de fato você possa conquistar o que você mais quer, continuar crescendo. Também quero agradecer o Hudson, o James, o pessoal da equipe, e bora pra cima. Achou aí? Rapaz, achei. Luiz 784 Henrique. Luiz 784 Henrique. Vamos deixar aqui na bio aqui e também aqui embaixo. Clica lá, segue o Luiz lá, chama ele lá. Se você tem intenção de fazer um móvel planejado, né, Luiz? Exato. Pode chamar o celular? Lógico. Aí, ó, tá pronto para servir. E eu gosto muito disso, né? Empreender é servir pessoas, é resolver problema de outras pessoas. Luiz, meu irmão, brigadão, tá bom? Sucesso. Foi muito bom participar. Bacana, show de bola. Tá tranquilo? Demais, agora tô. Pessoal, tchau, tchau, um abraço e até o próximo Conectando Empreendedores. Até mais.